Um enterro diferente. A família e os amigos de um motorista de aplicativo que morreu após complicações de uma cirurgia na vesícula fizeram uma festa durante o velório dele. O pedido foi feito pelo próprio Marcos Santos, conhecido como Marcão, horas antes de entrar no centro cirúrgico. Ele não resistiu, acabou morrendo, mas deixou pelo menos 3 long necks pagas para cada convidado para a cerimônia de despedida, velório e enterro dele. Daqui a pouquinho a gente vai contar essa história em detalhes e eu queria aproveitar para te perguntar como é que você quer a sua despedida, hein? Com festa, cerveja ou um negócio mais tradicional? Vamos fazer aquela enquete que a gente gosta para a gente saber como que as pessoas em casa, como nós queremos nos despedir desse mundo quando esse dia chegar, espero que esteja longe. Grupo que falsificava documentos causa prejuízo de 300 milhões de reais. Tatuzinho. Pois é, Malta. Os policiais civis aqui da Decor cumpriram diversos mandados de prisão temporária e também busca e apreensão aqui no Distrito Federal, região do entorno e também na região metropolitana de Goiânia, contra esse grupo, essa organização criminosa. Daqui a pouco, todos os detalhes. Malta. Fim do mistério. Exames de DNA confirmam troca de bebês 7 anos atrás na maternidade do Hospital de Planaltina. As mães, com as filhas trocadas, diante do resultado do DNA, se abraçaram e prometeram apoiar uma a outra nesta nova etapa. Novo aparelho de exames de imagens é entregue no Hospital de Base. Kátia Gomes. O aparelho faz o diagnóstico e auxilia no melhor tratamento de pacientes com câncer e outras doenças. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes de como ele funciona e como que vai ser a partir de agora para esses pacientes que precisam tanto de ajuda. Combinado, Kátia. E a força da economia circular no Distrito Federal. Tudo que um dia foi resíduo em empresas brasilienses e vai parar no lixo, agora se transforma em produtos reutilizados. Só em uma empresa, em 10 anos de atividade, mais de 70 mil toneladas de lixo tiveram a destinação correta. Esse é o futuro que a gente quer e precisa. O SBT Brasília, primeira edição, já começou. Uma mega operação da Polícia Civil prendeu suspeitos de falsificar documentos e causar um prejuízo de 300 milhões de reais aos cofres do GDF. Os agentes cumpriram 7 mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão aqui em Brasília e em Goiás. Como é que funcionava? O grupo era especializado na falsificação de documentos públicos, principalmente carteira de identidade. Eram altamente especializados e atuavam há mais de 10 anos usando os documentos falsos para abrir empresa de fachada para então conseguir vantagem tributária. O Paulo Vitor Tatuzinho está com o delegado à frente da operação e tem os detalhes. Tatu, boa tarde para você. 300 milhões de prejuízo, hein? Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, no DF e também no entorno. Esse grupo, Malta, ele atuava não só aqui no Distrito Federal, mas conforme a investigação da Polícia Civil, dos agentes, dos policiais civis aqui da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, a DECOR, eles também atuavam em Goiás e aqui na região do entorno. Principalmente, Malta, os policiais, ao cumprir esses mandados de busca e apreensão e prisão temporária, eles conseguiram localizar numa casa em Ceilândia diversos maquinários que ajudavam nessa falsificação dos documentos para abrir empresas fantasmas. Para entendermos melhor como é que funcionou, como é que foi a investigação da Polícia Civil, nós estamos aqui na porta da Decor para falarmos com o delegado-chefe Ricardo Gugel. Doutor, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao SBT Brasília. Como é que essa investigação, ela já vinha acontecendo já há quanto tempo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Malta, boa tarde, telespectadores. Investigação já vem correndo em torno de 1 ano, num esquema complexo, de um grupo especializado em fraude fiscal estruturada, que consistia na criação de empresas fantasmas fazendo uso de documentos falsos. Agora, doutor, era um grupo bem organizado, vamos dizer assim. Eles agiam de forma por núcleos, né? Como que eram esses núcleos? Sim, é um grupo organizado, é uma verdadeira organização criminosa. O primeiro núcleo consistia na falsificação dos documentos, né? Seja pegando dados de pessoas existentes ou criando pessoas e utilizando esses dados, no caso das pessoas existentes, utilizando esses dados dessas pessoas existentes e colocando o rosto deles em fotos, né? Colocando as fotos deles nesses documentos.
O outro grupo era responsável pela parte de criação das empresas, né, cuidando de toda a burocracia para criar as empresas. E o outro grupo, que seria o grupo operacional, que é a emissão dessas notas fiscais eletrônicas fraudulentas. Agora, doutor, é um grupo, uma organização criminosa, uma quadrilha, vamos dizer assim, que deu muito prejuízo, principalmente para os cofres públicos, 300 milhões de reais ou mais disso, passa disso esse valor, né? Estão em curso na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Tributária 12 inquéritos policiais. E dentro desses inquéritos, as empresas investigadas e os cálculos realizados está estimando em torno de 300 milhões de reais de prejuízo aos cofres dos distritos federais. Agora, doutor, como é que foram os cumprimentos desses mandados de busca e apreensão e também prisão temporária? Eles aconteceram não só aqui no DF, mas também em Goiás, né? As diligências ocorreram aqui no Distrito Federal, na região de entorno, mais precisamente aqui no Novo Gama, em Valparaíso, e também na região metropolitana de Goiânia e Senador Canedo. Doutor, numa dessas diligências, vocês encontraram numa residência, numa casa, né, em Ceilândia, que é a maior região administrativa do DF, um esquema bem organizado, com estrutura toda que ajudava nessa falsificação desses documentos. Uma loja em Ceilândia, encontrada no setor lá comercial, que ela não tinha uma fachada, estava uma ideia de bem clandestinidade, e onde foram encontrados maquinários, né, e petrechos para falsificação dos documentos. Além disso, doutor, com esse pessoal que foi preso por vocês, né, por meio dessa operação SSP Brasil, vocês conseguiram apreender outros materiais? Conseguimos aprender junto dos investigados, das pessoas que foram presas, vários documentos falsos, né, utilizando diversos nomes e com a foto deles, dos investigados. Doutor, a operação SPP Brasil, ela começou, como o senhor disse, investigação há cerca de um ano para, né, desarticular essa organização criminosa, mas as diligências, elas continuam por parte da Decor, né? A intenção agora, nós vamos concluir esses 12 inquéritos, e a intenção é abrir novos para ver as empresas que estavam se beneficiando desse esquema criminoso. Doutor, há possivelmente, pela experiência do senhor na Polícia Civil, o envolvimento não só aqui do DF, em torno, né, ali a região metropolitana de Goiânia, que envolve Senador Canedo, tem Aparecida, que é o segundo maior município de Goiás, mas há possível interligação, né, ligação dessa quadrilha com outros estados do Brasil? Há indicativo de participação de outros estados, né, de outras cidades, e que nós já vamos apurar nessa continuação da investigação. Doutor, a gente sabe que agora a gente tem uma audiência muito grande no SBT Brasília, aqui no DF, no entorno, né? A gente atinge bastante cidades. Por exemplo, o cidadão de bem, que às vezes luta muito, tem sacrifício para abrir uma empresa, dificuldade, que está vendo agora essa matéria e que sabe de algum esquema, de alguma coisa criminosa, que quiser denunciar, pode procurar a Polícia Civil? Deve procurar a Polícia Civil. A Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Tributária está de porta aberta. Também temos nosso canal, a Ouvidoria, o 97. Pode vir aqui, vai ficar no anonimato. E também deixa um recado também para as pessoas que estão se beneficiando desse esquema. Não se deixe levar por essa ideia de que vai pagar menos impostos. Pague seus impostos em dias, porque a polícia está atenta, está fazendo um trabalho em conjunto com a Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, que é um trabalho importante na sua região, na sua área de inteligência. E nós não vamos tolerar esse tipo de crime aqui no DF. Ou seja, o senhor tocou num assunto que é importante frisar para o telespectador. Se você acha que a coisa é fácil, é porque ali pode ser crime, tem que tomar cuidado, porque pode ser preso também ou envolvido em algum esquema, né? Com certeza, a gente está bastante atuante e bem atento a esse tipo de sonegação. Tá aí, Malta, o doutor Ricardo Gorgel, aqui da Decor, né, dando explicações sobre essa operação SSP Brasil, uma operação que vinha sendo, né, a ação dos policiais investigando há cerca de um ano, a atuação dessa quadrilha não só aqui no Distrito Federal, como ele disse, em Ceilândia, num comércio de fachada, conseguiu apreender maquinários que falsificavam documentos, mas também na região do Torno, no Novo Gama, e também na região metropolitana de Goiânia, Senador Canedo. Alguma pergunta a fazer aí do estúdio, Malta? Tudo certo, Tatu, muito obrigado, viu, pelas informações. E agradeço ao delegado pela participação ao vivo com a gente. Vocês lembram da cantora Andresa Souza, que sofreu injúria racial durante um show num restaurante da Asa Sul? A polícia indiciou a cliente que é acusada, inclusive, de ter agredido a Andresa. A gente teve acesso às câmeras de segurança e vamos ver as imagens agora. Os registros que foram feitos por câmeras do restaurante mostram Andresa chorando e até sendo consolada por algumas pessoas que estavam ali no local. A mulher que está na mesa à esquerda da cantora chega a levantar e bater palma. Deixa eu ver, daqui a pouquinho ela vai chegar, porque ela vê que a Andresa está chorando. E aí, olha lá. Ixi, cínica. Ó que coisa horrível. A gente entrou em contato com a Andresa, que contou que o vídeo não está completo e não mostra o momento exato da agressão, mas que nessa hora a mulher bate palmas ali na frente dela em tom de ironia. Na ocasião, a artista se apresentava e, a pedido do público, cantou uma canção em inglês. Foi quando essa cliente, mal educada para dizer o mínimo, disse que ela errou a letra e teria dito: essa negra não sabe cantar, vai aprender a cantar.
A primeira delegacia de polícia da Asa Sul, que conduziu a apuração e indiciou a cliente do restaurante por injúria racial e vias de fato, que é a violência corporal que não deixa lesão, né? Eles enviaram a denúncia para o Ministério Público do Distrito Federal. Se a denúncia for aceita pela Justiça, a mulher vai responder criminalmente. Ela negou que tenha cometido qualquer ato de racismo e de intolerância. Só não tem como negar a falta de educação e de civilidade, né? Agora a gente trata de um novo começo, de um novo capítulo na vida da dona Jerusa Fernandes Ferreira, que descobriu que a menina que ela cria, desde pequena, nos últimos 7 anos de idade, que ela achou que tinha saído de dentro dela, tinha sido trocada por outra criança na maternidade, lá em Planaltina. O exame de DNA confirmou a troca dos bebês e agora já se sabe que a família que procurou a polícia depois que esse caso veio à tona é mesmo a outra família prejudicada na troca. A gente vê na reportagem de Vitória Mello. As famílias receberam a notícia na delegacia. O resultado do exame de DNA confirmou a troca de bebês no Hospital Regional de Planaltina. Essa investigação começou quando fomos demandados pela Justiça sobre a situação de uma demanda na vara de família em que os pais comprovaram, através de um exame em laboratório particular, de que não eram os pais biológicos de uma criança. E oficiou para a delegacia solicitando a investigação criminal desses fatos. A partir de então, instauramos o inquérito policial, passamos a fazer diversas diligências envolvendo a oitiva dessas pessoas e também exames de DNA para poder comprovar se eram ou não um caso de troca de bebês. As duas meninas nasceram na madrugada do dia 14 de maio de 2014. A diferença foi de 5 minutos de um parto para o outro. A suspeita sobre a troca só veio à tona 6 anos depois, quando o pai de uma das crianças fez o teste de DNA para não pagar mais pensão alimentícia. Na época, a vara de família determinou que Jerusa Fernandes Ferreira e a criança também fizessem o exame de DNA. O resultado revelou que ela não era a mãe biológica da filha. Com a repercussão do caso, na última quarta-feira, outra mulher procurou a polícia. Foi dividido entre, primeiro, confirmar ou não a paternidade e a maternidade entre essas crianças e depois verificar de quem seriam os pais biológicos. E, de fato, hoje saiu esse resultado e confirmando que houve essa troca de bebês aqui no Hospital Regional de Planaltina e que, portanto, se encerra essa primeira parte da investigação criminal. Agora, os investigadores vão ouvir servidores do hospital para tentar identificar os responsáveis pela troca das crianças. De acordo com o advogado da mãe, que prefere ainda não se identificar, as meninas não participaram do encontro entre as famílias. Mesmo assim, o momento foi de muita emoção. Dentro de uma sala se encontravam o médico responsável, o delegado, o conselho tutelar e as duas famílias. De maneira muito clara e unissona, o médico concluiu que houve sim a troca de bebês. Momento este de muito abalo emocional para as duas mães, que se abraçaram e choraram bastante. Todavia, as duas mães, neste momento, buscam se unir para o melhor interesse das menores. Em nota, a Secretaria de Saúde do DF informou que está à disposição da Justiça para os devidos esclarecimentos. Do ponto de vista prático, cabe agora a essa outra família também buscar na justiça a reparação que a dona Jerusa já conseguiu. O judiciário concedeu a ela uma indenização a ser paga pelo governo do Distrito Federal de R$300 mil por ter tido a filha trocada. Agora, a essas famílias que talvez nos acompanham agora, ao vivo pelo SBT, eu digo o seguinte: talvez a gente só vai entender as razões desses caminhos tortos que Deus colocou na vida de vocês mais pra frente. É como se cada uma dessas mães tivesse ganhado mais uma filha, é como se cada filha tivesse ganhado outra mãe e que mais cada uma delas ganhou uma irmã. Então, que vocês consigam lidar com isso com serenidade, porque agora o que tinha para acontecer já aconteceu, não tem como reescrever o passado. Na justiça vocês vão conseguir buscar uma reparação que pelo menos amenize os impactos
dessa troca tão inexplicável. A investigação da polícia continua, mas entre vocês, tomara que o sentimento que prevaleça seja de parceria, cumplicidade, para que vocês possam reescrever uma história agora juntas, mãe e filha, mãe e filha. Eu vou pedir para o diretor colocar mais um trecho da sonora do delegado responsável pelo caso, o Diogo Cavalcante, que agora tem que descobrir quem é que trocou essas bebês na maternidade 7 anos atrás. A Polícia Civil do Distrito Federal esclarece que desde o início se sensibilizou com essas famílias e tratou esse caso com absoluta prioridade. E hoje foi finalizada essa primeira parte da investigação, divulgando esses resultados das investigações para os familiares. Então marcamos uma audiência que, juntamente com os familiares, os 2 pais e as 2 mães, participou também os advogados, um representante do Conselho Tutelar de Planaltina, uma psicóloga e um assistente social do Provítima, do Governo do Distrito Federal, e do próprio diretor do Instituto de Pesquisas de DNA Forense da Polícia Civil. Então, nesse momento, houve a explanação de todo o ocorrido. Antes dessa divulgação, o Provítima se colocou à disposição dessas famílias para essa assistência psicossocial e o Conselho Tutelar também para acompanhar esse primeiro encontro entre essas mães e essas crianças. E depois foi feita essa divulgação, a gente percebeu, não só percebeu, como eu também senti, esse momento de emoção. As famílias ficaram emocionadas, mas se abraçaram e no final saíram já com a certeza de que essas crianças ganharam mais uma mãe e essas mães ganharam mais uma filha. A prioridade era tentar identificar de forma rápida, como foi feita em parceria com o Instituto da Polícia Civil e PDNA, a identificação dos pais biológicos dessas crianças. Então foi confirmada essa troca de bebês no Hospital Regional de Planaltina e também foi ao mesmo tempo revelado que, além dessa troca, já foi confirmada a verdadeira identidade dos pais biológicos. A partir de agora a gente avança para a segunda etapa, que é verificar o que ocorreu naquela madrugada e saber se há a quem responsabilizar criminalmente entre os servidores da saúde que trabalhavam naquele dia. Fica aqui os nossos parabéns à Polícia Científica da Polícia Civil. Eles fizeram um excelente trabalho, né, para desvendar o caso da dona Jerusa e trazer pelo menos a verdade para ela, né? Porque seja para acalmar, seja para atormentar, o que for que a pessoa tem que viver na vida dela, é melhor que ela se depare com a verdade. A nossa equipe conversou também com o responsável, o diretor do Instituto Forense da PCDF. Vamos ouvi-lo. Nós trabalhamos com dedicação exclusiva, a nossa equipe no Instituto de DNA Forense. Nós trabalhamos com dedicação absoluta e prioritária nesse caso, devido à sensibilidade, à pronta resposta que era necessária. E algo importante também, além do ponto de vista científico, de identificar, e que a gente presenciou durante o atendimento dessas famílias e dessas crianças, é que, apesar de toda dor e trauma que esse caso repercute e causa nas famílias, são crianças saudáveis e são crianças que foram criadas com muito amor pelas 2 mães. O momento da divulgação e da informação para as famílias sobre os resultados de DNA foi um momento muito emocionante para todos que estavam envolvidos, tanto a parte da perícia, a parte da investigação e como para as famílias. Dona Jerusa, para sua filha, para outra senhora que foi lá, para a filha dela, o nosso abraço. Estaremos sempre disponíveis se vocês quiserem contar essa história, abrirem o coração, mas agora, nesse momento, talvez mais resguardado de vocês, a gente também manda boas energias e espera que essa história tenha o melhor desfecho possível, tá? De volta ao noticiário, 19 pessoas foram presas nesta quarta-feira, suspeitas de usar documento falso para ingressar em universidades. As prisões ocorreram em Goiás e na Bahia. Presos na operação clandestino são 8 mulheres e 11 homens. Os supostos estudantes de medicina receberam voz de prisão em sala de aula nas cidades de Goianésia e Formosa, em Goiás, e em Barreiras, na Bahia. Segundo a Polícia Civil, todos usaram documentos falsos em nome de universidades particulares de outros locais. Nos papéis, eles eram estudantes de medicina e pediam transferência para novas universidades. Ao serem aceitos, passavam a frequentar os cursos normalmente. 8 universidades figuram como vítimas e já confirmaram que os documentos apresentados pelos suspeitos são falsos. A direção da faculdade aqui do estado de Goiás, onde alguns deles estão matriculados,
desconfiou do esquema e fez a denúncia. A investigação também descobriu que parte dos alunos presos cursava medicina no Paraguai. Os outros nunca tinham frequentado uma universidade. 4 suspeitos são de uma mesma família, uma mulher, 2 filhos e o irmão dela. Também estão presos 4 casais. Se eventualmente essa universidade não tivesse levado ao conhecimento da Polícia Civil essas informações e eles agora retirados das universidades, poderiam ser médicos que causariam um mal muito maior à população. É isso que eu ia dizer, assim, as vítimas são as universidades, mas as vítimas somos nós. A medicina é um curso tão complexo. Eu vi a minha irmã estudar há 10 anos muito, dia e noite. E mesmo assim, hoje no trabalho, as coisas são tão complexas que ela continua estudando. Aí vem um rapaz e sem estudar. Aqui em Formosa teve caso desse. E falsifica documento para já entrar nos últimos semestres da faculdade para poder se dizer médico, cuidar da vida das pessoas, não sabe o básico de saúde. Que horror! A gente está em 2021, pleno século XXI, e parece que em certos aspectos a gente continua vivendo no Brasil colônia, uma época que não dá saudade para ninguém. Olha essa notícia, numa região de Planaltina de Goiás, 116 pessoas foram encontradas por fiscais do trabalho em condições análogas à escravidão. As fotos encaminhadas por auditores fiscais do trabalho mostram que os trabalhadores tinham que improvisar uma fogueira no chão para preparar a comida. Para dormir, usavam redes ou colchões que eram deixados no chão. Eles trabalhavam numa fazenda localizada em Água Fria de Goiás, extraindo palhas de espigas de milho que depois eram usadas na produção de cigarros. Os empregados trabalhavam sem nenhum equipamento de proteção, recebiam R$ 5,00 por quilo de palha extraída e tinham descontados valores referentes à aquisição das ferramentas de trabalho, além das próprias roupas. Os trabalhadores eram de várias regiões do país e haviam sido aliciados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Piauí. Esse homem foi um dos trabalhadores resgatados. Sem se identificar, ele contou as dificuldades que passou na fazenda. Sofri muito desse trabalho aí, meu povo. A gente saía da nossa casa, lá do alojamento, 4 da manhã, chegava às 5 horas da manhã, começava a trabalhar. A gente parava, tinha vez que a gente parava às 5 horas da manhã, ou 5 da tarde, ou às vezes 6 da noite. Não desejo esse trabalho para ninguém. E agradeço a Deus por ter tirado nós ali. A empresa responsável pela situação foi notificada a formalizar os contratos de trabalho e a pagar cerca de R$ 900 mil em direitos trabalhistas. Se você tem conhecimento de algum lugar onde possa estar sendo praticado trabalho escravo, denuncie. O endereço está aqui no site, está aqui na tela para você, é o site do Ministério do Trabalho. Aparece aqui embaixo no vídeo. Deixa até mais um tempinho o pessoal ver. De qualquer forma, se entrar com www.trabalho.gov.br, lá também no site do Ministério do Trabalho, você vai encontrar o direcionamento. E parece que a era do 5G no Brasil está começando a se tornar realidade. Já pensou? Internet mega rápida em todo canto? Ontem, 15 empresas entregaram propostas à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Elas são candidatas a participar do leilão da tecnologia 5G, a mais moderna em transmissão de dados. A expectativa do governo é arrecadar 50 bilhões de reais. O martelo será batido no dia 4 de novembro, quando as propostas entregues nesta quarta-feira em envelopes lacrados serão reveladas pela Anatel. Entre as interessadas estão grandes companhias que já trabalham no país, como a TIM, a Claro e a Telefônica. 10 empresas que atuam no exterior ou fundos que investem no setor também se credenciaram para disputar 4 faixas de frequência, que servem como se fossem avenidas pelas quais os dados da internet 5G serão transmitidos. O número de empresas atendeu às expectativas da Anatel. Embora 15 tenham enviado propostas, elas ainda precisam apresentar a documentação completa para realmente poder participar do leilão. Segundo a direção da agência, são grandes as chances de que o Brasil passe a ter ao menos mais uma companhia de telefonia móvel por aqui, o que significa mais concorrência e vantagens para o consumidor. A expectativa é que, se vender todos os lotes, o leilão vai arrecadar 50 bilhões de reais. O superintendente de competição da Anatel explicou como a tecnologia 5G pode mudar a vida das pessoas. Não só as pessoas conectadas, mas as coisas conectadas, a geladeira, a televisão, a banheira, as coisas que nós temos na nossa vida passarão a estar conectadas a partir do 5G.
Ô, pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta eu quero conversar contigo sobre o caso do morto que antes de morrer deixou a cerveja do enterro paga. Não é meme, gente, é vida real. Esse homem entrou para uma sala de cirurgia, estava com medo de morrer, avisou os amigos todos que se ele morresse, ele criou uma festa, deixou a cerveja paga para todo mundo. De fato, esse homem morreu e olha aí, no enterro os amigos beberam. A gente vai entender essa história já já e eu quero te perguntar o que você vai fazer na sua despedida. Vai pedir o que para os seus familiares? Tomara que seja daqui muitos e muitos anos, mas eu quero saber o que vocês acham dessa história, tá bom? Vai ter enquete ao vivo com QR Code na tela para a gente descobrir a opinião do nosso público. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Dois caminhões e um ônibus bateram no quilômetro 49 da BR-020. O acidente foi ontem à noite. O motorista de 56 anos do caminhão azul, carregado de entulho, teve sorte e não se machucou. O outro caminhão bateu na traseira do primeiro. O motorista de 45 anos ficou preso às ferragens, teve várias fraturas pelo corpo. Ele foi socorrido e levado pelos bombeiros para o Hospital Regional de Planaltina. Já o motorista de 37, que dirigia o ônibus, ficou preso à cabine. Ele foi resgatado e encaminhado com diversos ferimentos para o Hospital Regional de Sobradinho. Segundo os bombeiros, os 27 passageiros que estavam no ônibus, felizmente, não se machucaram. Um menino de 1 ano e 2 meses engasgou enquanto sofria uma convulsão. Foi lá no setor central de Planaltina. Agora, felizmente, ele foi socorrido a tempo por PMs. Uma câmera de segurança registrou a ação. No canto direito do vídeo, aparecem aí, ó, os policiais socorrendo esse bebê. Eles fazem as manobras de ressuscitação. O garotinho desengasga e volta a respirar. Os PMs levaram a mãe e a criança para o hospital. No trajeto, o menino, de novo, parou de respirar. Depois de algumas massagens cardíacas, ele despertou e foi deixado no Hospital Regional de Planaltina para receber atendimento médico. Que susto, hein, que essa mãe passou. Agora, o fim de uma novela. Eu acho que poucas pessoas vão se lembrar desse caso, mas eu vou refrescar a memória aqui de vocês para vocês verem como é que as coisas funcionam aqui no Brasil. Voltemos a 2013. Na época, o governador do Distrito Federal era Agnello Queiroz e o secretário de Saúde, Rafael Barbosa. A gestão comprou um aparelho para o hospital de base, que é referência em tratamento de câncer, chamado PET Scan. Esse aparelho era super necessário, só tinha na rede particular, e é um aparelho que faz uma ultratomografia computadorizada e verifica o desenvolvimento precoce de tumores, até mesmo se já tem metástase, que é quando o tumor se espalha pelo corpo. Na época da compra, o PET Scan custou 3 milhões de reais aos cofres públicos. Até aí tudo bem, é muito dinheiro, mas estava chegando para ajudar as pessoas, então ok. Só que não, porque o governo do Distrito Federal na época, com Agnello Queiroz como governador, comprou o aparelho sem que tivesse uma sala para abrigar essa máquina. Você sabe que é uma máquina gigantesca, parece uma espaçonave. Ou seja, esse equipamento chegou para ser montado e veio em 21 caixas que ficaram ali paradas no corredor do ambulatório do hospital de base. Tanta coisa aconteceu de 2013 para cá que fica até difícil a gente elencar. Saiu Agnello, entrou Hollenberg, saiu Hollenberg, entrou Ibanez, teve 2 Copas do Mundo, teve pandemia, teve um bocado de manifestação, a gente quase morreu, mas não morreu, sobreviveu. O hospital de base virou IGSDF nesse meio tempo. Fato é que só hoje, 28 de outubro de 2021, o PET Scan, comprado lá em 2013, começa a funcionar e está disponível para os pacientes da oncologia e para a população em geral. Que novela, né? Bom, depois de dar essa notícia, eu chamo agora a Kátia Gomes, que está lá. A gente está até comemorando, ainda bem, com um aparelho tão caro. 3 milhões de reais à época, agora sim, está disponível para a população. Kátia, com você. Oi, Malta, exatamente. Como você disse, ele passou esse tempo todinho parado dentro de caixas, no corredor aqui do hospital de base, mas agora ele está aqui montado e pronto para funcionar. Já foram feitos testes no equipamento. O pessoal que vai trabalhar aqui também nessa máquina já passou também por um treinamento, né? Porque é uma máquina muito moderna, sofisticada, que precisou de todo um treinamento para os funcionários saberem como que mexe. E como você disse, ele é um equipamento que faz o diagnóstico de câncer, também de metástase. Esse é o equipamento mais utilizado em todo o mundo nesse tipo de diagnóstico, né? Então ele é um equipamento muito moderno,
moderno e sofisticado e bastante útil. Eu vou conversar agora com um médico, que é o Rodrigo Guimarães. Ele é chefe do Núcleo de Medicina Nuclear, justamente para ele explicar como é que funciona esse equipamento na prática. A tomografia, doutor, ela faz um diagnóstico, mas esse equipamento tem um grande diferencial que pode auxiliar os pacientes com câncer? Na realidade, esse equipamento é um equipamento híbrido, né, composto de dois componentes. O componente tomografia por transmissão, que é uma tomografia normal, e o componente PET, que é onde nós fazemos a tomografia por emissão de pósitrons. Então, esse equipamento permite que a gente adquira imagens metabólicas, imagens funcionais, através da administração do radiofármaco. No caso aqui, que o SUS contempla é a glicose marcada com flúor 18, e fazer a fusão com a imagem de tomografia, né, proporcionando um diagnóstico bem acurado e sensível e preciso. Vamos mostrar então na prática, porque um paciente já fez, né, um exame desse, vocês fizeram testes. Esse aqui é um paciente que tem câncer, né? O que essa imagem diz? Essa imagem, né, à direita, né, de fundo branco, é a imagem que nós chamamos de PET, a tomografia por emissão de pósitrons. Todas essas áreas escuras, né, são áreas de captação da glicose marcada. A maioria delas, né, com poucas exceções, são áreas de atividade metabólica tumoral. Esse exame foi feito para avaliar a resposta do paciente ao tratamento que ele está fazendo, e com esse exame nós conseguimos identificar que a terapia, né, empregada não está tendo o efeito desejado. O médico assistente, o oncologista, muda a programação do tratamento para esse paciente para uma droga, para um quimioterápico que possa ter o resultado desejado. Tá certo, doutor. Olha, malta, esse equipamento vai conseguir atender cerca de 10 pacientes por dia. Ao todo, no ano, serão cerca de 2.600 pacientes. Antes de encerrar minha participação, eu vou chamar, então, a entrevista com o governador Ibanez Rocha, que esteve aqui hoje de manhã inaugurando esse equipamento. Um equipamento de alta tecnologia, e na parte do diagnóstico das doenças no Distrito Federal vai ter muito mais precisão, que vai ajudar cada vez mais na cura das pessoas, que é o nosso objetivo primordial. Em 2019, o secretário de Saúde do Distrito Federal na gestão Agnello, Rafael Barbosa, foi condenado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal a pagar R$34 mil por ter comprado esse PET scan sem local apropriado para instalação, junto com outros 2 nomes da pasta que participaram do processo de compra. Pressionado pela torcida e pelos patrocinadores, o Minas Tênis Clube decidiu rescindir o contrato com o jogador de vôlei Maurício Souza. Há 2 semanas, o atleta do time mineiro e da seleção brasileira publicou declarações homofóbicas numa rede social. O pedido de desculpas na rede social, em que Maurício Souza tem mais de 300 mil seguidores, aconteceu na tarde desta quarta-feira. Eu vim aqui para pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos com a minha opinião. Antes, o atleta havia se retratado somente num perfil de outra rede, com cerca de 50 seguidores. Campeão olímpico no Rio de Janeiro e semifinalista em Tóquio, o jogador foi criticado após publicar uma postagem homofóbica no dia 12 de outubro, em que comentou sobre a bissexualidade do filho de Clark Kent, novo super-homem. Maurício afirma, abre aspas, "Vai nessa, que vai ver onde vamos parar." Fecha aspas. O primeiro comunicado do Minas Tênis Clube foi divulgado apenas no início desta semana, dizendo que todos os jogadores federados à agremiação têm liberdade de opinar na internet, mas que a equipe não aceita manifestações homofóbicas. Na tarde desta quarta-feira, o Minas afirmou que Maurício não é mais jogador do clube. Horas antes, a equipe havia afastado e aplicado uma multa ao atleta. A decisão foi tomada após pressão da torcida e dos patrocinadores. A Fiat e a Gerdau haviam pedido também para Maurício apagar a publicação homofóbica e reforçaram em notas oficiais o compromisso com a diversidade e a inclusão. Muitos atletas se manifestaram, inclusive do vôlei feminino, como Carol Gataz. O líbero Mike, que é homossexual e jogava com Maurício no Minas, disse que continua lutando por direitos e contra o preconceito. O ponteiro da seleção, Douglas Souza, que também é homossexual, ressaltou as mortes provocadas pelo discurso homofóbico.
A Advocacia Geral da União entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a quebra de sigilo telemático das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, que foi pedido pela CPI da pandemia. O relatório foi entregue nesta quarta à presidência do Senado, ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, à Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas e à Procuradoria-Geral da República. Os integrantes da CPI foram recebidos pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A Procuradoria é responsável por dar andamento ou arquivar denúncias de autoridades com foro privilegiado. Dos 80 indiciados no documento, 13 pessoas têm essa prerrogativa. O presidente Jair Bolsonaro, ministros de Estado e parlamentares federais. As outras pessoas citadas serão investigadas. Ministérios Públicos Federais de Estados. Aras afirmou que a entrega do relatório vai contribuir para agilizar a avaliação da Procuradoria. Certamente contribuirá para que possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos apurados por Vossas Excelências, seja civil e penalmente e administrativamente puníveis. A Procuradoria-Geral da República tem 30 dias para tomar providências sobre o relatório. Isso não significa que em um mês já será definido o oferecimento ou o arquivamento de denúncia. Pode ser somente o pedido de novas informações e investigações. Mas se nada for feito, o Supremo Tribunal Federal pode ser acionado. Nós vamos aguardar os próximos 15 a 30 dias para ver qual vai ser o comportamento por parte do Procurador-Geral da República. No STF, os senadores foram recebidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news. Nesta quarta, uma cópia do documento também foi entregue na ONU, em Genebra, na Suíça. No início da noite, os integrantes da CPI levaram o relatório ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e incluíram na pauta de votação um projeto que cria o Observatório da Pandemia para acompanhar os encaminhamentos feitos pela comissão. Enquanto o documento era entregue no Senado, o presidente da Câmara dos Deputados criticou o indiciamento de integrantes da casa pela CPI. Inaceitável a proposta de indiciamento de deputados desta casa no relatório daquela comissão parlamentar de inquérito, instituída com a finalidade, prestem atenção, de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Olha, agora uma história inusitada. A família e os amigos de um motorista de aplicativo que morreu após complicações de uma cirurgia na vesícula fizeram uma festa durante o velório dele no cemitério Parque Bom Jesus, em Cuiabá. O pedido foi feito pelo próprio Marcos Santos, conhecido como Marcão, horas antes de entrar no centro cirúrgico. Ele não resistiu e morreu depois do procedimento. A gente já vai ter mais detalhes dessa história, mas enquanto a gente começa a cobertura e a trazer as informações, eu queria pedir a sua opinião. Eu quero saber o que você quer para a sua despedida. Se você quer fazer como o Marcão e deixar a festa paga para os seus amigos, ou se você vai querer um negócio mais tradicional. A pergunta que está na tela é essa: como você quer a sua despedida? Você pega o celular, abre a câmera, aponta para o QR Code que está na tela. É de graça, é fácil. Isso vai levar você direto para a enquete, para a pergunta, e aí você pode responder. Vamos ver juntos as alternativas que a gente tem aqui para ver. A pergunta é: como você quer a sua despedida? Eu espero que isso demore muito para acontecer, tá? Eu mesmo quero viver até 104, 94, tá bom. Bom, você pode escolher tradicional, choro, hino e vela, ou meio termo, sem tristeza, mas também sem farra, ou bagaceira, quero fazer igual o Marcão, quero cerveja e pagodinho. Em seguida você vai lá embaixo, clica no send, que é enviar em inglês, e manda pra gente qual que é a sua alternativa, o que você quer. O Ronald, que tá no GC, você consegue escolher aí como é que você quer a sua despedida e já mandar um send pra gente? Vamos ver. Você quer bagaceira? Vou entender que o nosso operador de GC aqui quer bagaceira. Então tá. O povo tá querendo tudo bagaceira já? Ó, a gente vai ouvir o áudio que o Marcão mandou pros amigos no grupo pra avisar que, ó, se eu partir dessa aqui pra uma melhor, não chorem não, bebam uma por mim, vou inclusive deixar pago. Cirurgia é cirurgia, pode ter uma hemorragia, um choque anafilático, alguma coisa desse tipo. Eu já deixei autorizado, o grupo tem 120 participantes.
Então são 360 long neck, dá 3 long neck para cada participante. E aí o pau tora. E tem que fazer aquele cortejo bonito, tem bastante bagunça. Ô diretor, você que entende disso, a long neck hoje dá para achar uma long neck de uma marca boa, porque R$3, R$4? R$4,55, então 360 vezes 5, esse homem gastou R$1.800, deixou lá pago, espero que não tenha deixado fiado, né, porque senão o dono do bar tá no prejuízo. Ó, enquanto você vota, a gente conversa com o Franciel Almeida, direto de Cuiabá. Oi, Franciel, boa tarde para você, seja bem-vindo a Brasília. É claro que uma história dessas chamaria a atenção do país inteiro, né? É verdade, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a nossa audiência, Felipe. Chamou a atenção do Brasil todo. O Marcos Antônio, mais conhecido como Marcão, um vídeo que viralizou na internet e o seu áudio, 15 dias antes da cirurgia, Felipe, ele envia esse áudio no grupo dos motoristas de aplicativo aqui de Cuiabá. O vídeo viralizou, o áudio também, e no seu velório, cerveja, música sertaneja e alegria misturada com tristeza. A nossa equipe aqui em Cuiabá, Felipe, conversou com a esposa dele, a Simone. E a Simone falou assim para mim: Franciel, o Marcos era alegre, feliz, divertido. O que ele queria era se divertir com os amigos e com os familiares. Então, nada melhor que fazer uma festa no seu enterro. Meio inusitado, né, Felipe? Mas ele pediu e o pedido foi concedido. Franciel, deixa eu te fazer uma pergunta meio indelicada, mas se você tiver que ter esse papo com a sua família, o que você vai dizer para eles? Você quer cerveja e música ou você quer um velório e um enterro mais tradicionais? Olha, Felipe, eu vou ser bem realista com você. É inusitado, mas eu preferiria que os amigos e os familiares estivessem todos alegres, felizes, sabendo que foi uma permissão de Deus. E eu tenho certeza que já já todos vão se encontrar em um lugar melhor, né? Ah, eu concordo com você. Muito obrigado pela participação. Vou pedir licença para você, porque eu vou usar aqui a outra metadinha da tela pra gente ver como é que tá a enquete aqui ao vivo. Tá em Brasília, obrigado, mande um abraço pro pessoal de Cuiabá. Gente, não há de ver que 47% dos nossos telespectadores acham que quando morrerem, que é bagaceira mesmo, cerveja e pagodinho. 38% dizem, meio termo, sem tristeza, mas sem farra. Eu acho que eu sou desses também, vou até botar aqui, ó, meio termo, porque, pô, não precisa chorar e tal, eu vou estar em um bom lugar, se Deus quiser, mas assim, também ficar bebendo cerveja parecendo que tá comemorando que eu fui embora, tá difícil, né? E o outro é tradicional, a pessoa quer choro, quer o povo desesperado, quer hino, quer vela. Obrigado a você de casa pela participação, sempre todo mundo aqui com a gente na enquete, é massa, né? A gente descobre aqui ao vivo como as pessoas pensam e já conta o resultado, sem enrolação. A Pfizer vai pedir à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a aprovação para uso no Brasil da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. O anúncio foi feito um dia depois da Agência Reguladora dos Estados Unidos recomendar o imunizante da farmacêutica para essa faixa etária. Foi o primeiro passo para que a vacina contra a Covid-19 esteja disponível para as crianças menores. Segundo os especialistas do painel consultivo do FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, as pesquisas comprovaram que os benefícios dessa vacina são muito maiores que os riscos, considerados raríssimos. A dose aplicada em crianças entre 5 e 11 anos será 2/3 menor do que a que é aplicada em adolescentes maiores de 12 anos e adultos. Para não haver confusão na hora da aplicação, as ampolas para as crianças terão a cor laranja, diferente da roxa usada para outras faixas etárias. A expectativa é que as crianças maiores de 5 anos de idade comecem a receber a vacina da Pfizer contra a Covid-19 aqui nos Estados Unidos já no mês de novembro. Nesta quarta-feira, integrantes da Força Tarefa contra a Pandemia da Casa Branca afirmaram que já foram firmadas parcerias entre o governo, hospitais infantis e clínicas de todo o país para o começo da aplicação das doses. O começo da vacinação com o imunizante da Pfizer contra a Covid-19 em crianças americanas menores pode servir de referência para outros países que também usam a vacina.
No Brasil, o laboratório Pfizer confirmou que vai enviar, ainda em novembro, o pedido à Anvisa para aprovação do uso da vacina em crianças maiores de 5 anos de idade. O importante é se vacinar, né, gente? Mesmo que você tenha um pouco de resistência, confia, tanto o órgão importante de pesquisa está assegurando a segurança e a validade das vacinas, que cabe a gente fazer a nossa parte. Falta menos de um ano para as eleições. Quem se mudou aqui para o Distrito Federal nos últimos tempos tem que fazer a transferência de domicílio para poder escolher os representantes do DF. O melhor de tudo é que esse serviço está disponível de forma online. O servidor público federal Aroni Campos é natural de Aracaju, mas se mudou para Brasília há um ano por causa do trabalho. No ano passado, ele não conseguiu votar nas eleições municipais e precisou justificar. Agora, Aroni quer transferir o título de eleitor para Brasília. Eu acho muito importante a gente participar das decisões do nosso país. E o primeiro passo é esse. Começa lá na urna eletrônica, quando a gente escolhe os nossos representantes, né? Desde 2018, os eleitores contam com atendimento online para resolver questões envolvendo o título. Com a pandemia, os cartórios eleitorais fecharam e o serviço pela internet ganhou ainda mais força. Tirar o primeiro título, a transferência de domicílio eleitoral, que é a mudança de estado dentro do Brasil, certidões negativas, verificação de quitação, pode ser feito o pagamento das multas eleitorais, todos os serviços que atendam ao eleitor estão disponíveis na internet. Confesso que eu não sabia e vai facilitar bastante, né? Ficou muito mais fácil e mais cômodo, que você não precisa sair de casa. E agora, próximo ano, eu vou conseguir realizar essa votação. Para fazer a transferência, o primeiro passo é digitalizar um comprovante de residência e um documento de identificação oficial com foto. Depois, é só acessar o site do TSE, clicar na aba Eleitor e Eleições, escolher a opção Título Eleitoral e depois tire seu título. Por fim, é preciso acessar o link Iniciar seu atendimento remoto. A partir daí, o eleitor que mudou de cidade e pretende votar nas próximas eleições fica apto para escolher os novos representantes políticos no ano que vem. Lembrando que o cadastro para transferência de domicílio, além de outras solicitações, deve ocorrer até 151 dias antes do pleito. Ou seja, quem não regularizar a situação até maio de 2022 poderá ficar impedido de votar. Lembrando que o voto é obrigatório para os eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O jovem com 15 anos que completar 16 até a data do primeiro turno da eleição pode votar. Para isso, deve efetuar o alistamento eleitoral até o início de maio do ano da eleição. Quem estiver com a inscrição eleitoral cancelada ou suspensa não pode votar. Para regularizar o título, basta procurar o cartório eleitoral de sua inscrição após as eleições. Já existe um planejamento de que até o fim do ano os cartórios voltem a atender presencialmente. Mas ainda assim, a gente sugere aos eleitores que façam os serviços todos pela internet, porque é mais fácil, evita o deslocamento, evita a exposição pública e ele consegue fazer tudo pelo site. Voltamos. Gente, nos últimos tempos o nosso jornal tem mostrado casos extremos de descontrole no trânsito que acabam muito errado. Exemplo, o caso do advogado Paulo Ricardo Milhomem do Lago Sul, lembra? Que atropelou a Tatiane Matsunaga, isso foi em agosto. Outro exemplo, a gente mostrou recente, deu aqui segunda-feira, do homem que pulou em cima do capô de uma mulher depois de um desentendimento por causa de uma batida lá em Ceilândia. É que hoje também em Ceilândia, os policiais da 19ª Delegacia prenderam 4 pessoas envolvidas na morte, numa morte que possivelmente foi encomendada depois também de uma briga de trânsito. Christian Peterson Ferreira Nunes, de 19 anos de idade, foi morto no dia 14 de setembro, depois de, no dia anterior, ter se envolvido numa discussão, numa briga, por causa de uma batida na rua. O outro envolvido na batida mandou matar esse menino por causa de uma coisa banal. E o Tatuzinho ainda está lá no Departamento de Polícia Especializada e agora fala com o responsável por essa outra investigação. Tatuzinho, então mandou matar por causa de uma briga de trânsito, é esse ponto que nós chegamos mesmo. Isso mesmo, viu, Malta? Uma briga banal que terminou com a execução, como você disse muito bem aí, o Christian Peterson, de apenas 19 anos de idade.
Como aconteceu? Tudo aconteceu no dia 14 de setembro, né, desse ano. Era por volta de 10 horas da manhã. Foi um acidente de trânsito ali na VC 311, para quem conhece aqui o Distrito Federal, fica na região administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol. Um motoboy teria batido com a moto dele na traseira do carro do mandante desse assassinato. O mandante, no caso, o motorista do carro que estava com carona, ele desceu para tirar satisfação com o motoboy. Ali começou-se uma pequena discussão. Só que a vítima, o Christian Peterson, ele estava vendo tudo aquilo. E aí ele foi intervir, ou seja, tentar defender o motoboy. Mas só que, depois disso, o motorista, mandante desse crime, mandou 4 suspeitos executarem ele. Foram 12 tiros a queima-roupa. O crime aconteceu na chácara 99 do Sol Nascente. Para entendermos melhor como foi esse assassinato, um crime banal, ao meu lado, o delegado Tiago Peralva, da 19ª DP, ali do Pé Norte, em Ceilândia. Doutor, o crime foi dia 14 e um crime banal. Tudo começou com a briga de trânsito, né? Boa tarde para o senhor, bem-vindo ao SBT. Boa tarde a todos. Exatamente, foi um crime banal. No seio da investigação, nós conseguimos identificar que a motivação do crime, na verdade, da execução do Christian, foi essa briga de trânsito do dia anterior, do dia 13, no final da tarde. O Christian tentou apartar e intervir na briga, uma briga de trânsito em que havia um motociclista e um motorista, que é o mandante do homicídio. O Christian tentou intervir porque ele também já foi motoboy. Então ele tentou ajudar esse motoboy que estava passando por uma situação, estava sendo inclusive agredido. No dia seguinte, por volta de 10 horas da manhã, a mando desse investigado, que foi preso hoje, 4 indivíduos, inclusive em um carro dele, um Citroën de cor prata, modelo C4, foram às imediações da casa do Christian, conseguiram localizar o Christian em via pública e com diversos disparos de arma de fogo, cerca de 12 tiros, ceifaram a vida do Christian. Nós, no mesmo dia, começamos as diligências investigativas, conseguimos localizar esse veículo de propriedade do mandante. Ele, inclusive, é um veículo que estava exposto à venda, que ele trabalha comprando e vendendo veículos. Conseguimos identificar o local que esse veículo foi buscado e depois foi deixado. Apreendemos o veículo e dentro do veículo, inclusive, nós conseguimos localizar um carregador de pistola da marca Glock, calibre 9mm, com 19 munições, inclusive o mesmo calibre que foi usado na execução do crime de homicídio que vitimou o Christian. Agora, doutor, foram dias de investigação, hoje pela manhã, dia 28, né? Vocês já saíram com os agentes para cumprir esses mandatos, tanto de prisão, bem como também de busca e apreensão. Como é que foi a ação de vocês nesse sentido hoje pela manhã? Hoje nós deflagramos a operação batizada como para cumprir os mandados de prisão de 4 mandados de prisão de homicídio e 4 busca e apreensão decorrente do homicídio. Durante os cumprimentos dos mandados, nós já sabíamos que teríamos dificuldade de localizar os executores, tendo em vista que todos eles possuem diversas passagens criminais anteriores e não costumam parar nas residências nas quais eles dizem morar. Isso é um costume dentro do mundo do crime. Mas nós conseguimos prender o mandante no cumprimento do mandado de busca e apreensão do mandante. Na casa dele, ele tentou ainda se desfazer de 2 pedras de cocaína que estavam dentro da residência. Ele atirou as 2 dentro de um vaso sanitário, mas ele não conseguiu se desfazer. Nós conseguimos apreender ele e foi autuado também pelo crime de tráfico de drogas. Agora, doutor, como é que continua o trabalho da Polícia Civil, no caso ali a 19ª DP, com relação, por exemplo, a esses foragidos, né? Já foram identificados? Como é que está a situação deles no momento? Como eu disse, foram 4 executores. Nós conseguimos identificar de pronto, ainda no decorrer das investigações. Frisa-se que a investigação ainda não acabou. Nós identificamos 3, que é o Wagner, o Daniel e o Bruno. Todos os 3, como eu disse, estão foragidos. Nós, inclusive, contamos com o apoio da população para que nos ajude com informações para localizá-los, e nós vamos tentar prendê-los, identificar o local que os mesmos estão e ainda identificar o 4º executor, que pelo que foi demonstrado na nossa investigação, esse 4º executor não identificado é exatamente o passageiro do banco do carona. O Bruno seria o motorista, o Daniel
e o Wagner, os 2 passageiros do banco de trás. Então a gente ainda precisa identificar esse 4º elemento que até o momento não está identificado. Doutor, para entender, pela experiência do senhor na Polícia Civil e que conhece hoje muito bem aquela região ali, né? O Pé Norte, aquela região de Ceilândia Norte, Sol Nascente, que é a parte que abrange a segurança por parte de vocês, tanto a vítima, que é o Christian Petter, 19 anos, que tem inclusive tinha passagem pela polícia, bem como o mandante, que também tem passagem, seriam conhecidos ali da questão do mundo do crime naquela região? Não, porque todos os envolvidos na morte do Christian, todos eles são da região do Pessul / Pôr do Sol. Então eles não se conheciam antes desse fatídico dia do acidente de trânsito. Agora o que chama a atenção é a banalidade, né, doutor? Pela experiência do senhor, tinha pego um caso para investigar, para elucidar, como esse, por exemplo, de um rapaz que vai defender o outro, que é da classe de motoboys, de motociclistas aqui do DF? Nós já nos deparamos com alguns casos de briga de trânsito entre 2, por exemplo, motoristas que em alguma divergência no trânsito ali termina até entrando em vias de fato, trocando agressões e até em alguns casos até matando o outro. Agora, que alguém que tinha tentado intervir para ajudar alguém no trânsito realmente foi a primeira vez. Agora, doutor, para quem está em casa agora assistindo o SBT Brasília, a gente está com uma audiência muito grande aqui no Distrito Federal, na região do entorno, que sabe desses outros que estão foragidos e que pode, né, e quer colaborar com a ação investigativa da Polícia Civil. O que o cidadão de bem pode fazer nesse momento? Pode nos ajudar passando qualquer informação ela será útil para nos ajudar a encontrar esses elementos. Basta ligar no 197, denunciar, a denúncia é anônima e o sigilo é absoluto. Desse total de materiais apreendidos nessa operação Nefasto que vocês realizaram hoje pela manhã, tem o quê? Munições só para... No total da investigação estão as munições referentes à arma de fogo utilizada. Hoje nós apreendemos droga, balança de precisão, dinheiro em espécie, aparelho de telefone celular e 2 veículos. Isso na hora, o mandante ele resistiu então à abordagem, tentando esconder esses entorpecentes, né? Sim, quando ele percebeu a entrada da minha equipe, eu estava inclusive presente na residência dele, ele correu para o banheiro e tentou se desfazer da cocaína, inclusive chegou a jogar no vaso sanitário, chegou a dar descarga, mas Deus quis que ela não descesse e a gente conseguiu apreender. Doutor, na hora do depoimento, né, do depoimento inicial, ele chegou a dizer uma coisa sobre o crime, o que motivou ele, o porquê que ele fez aquilo naquele dia, o que mandou fazer? Ele já tinha sido ouvido num primeiro momento em sede policial, há alguns dias atrás. Ele se apresentou espontaneamente, deu uma versão completamente contraditória ao que estava sendo apurado e hoje, em momento algum, ele quis expressar qualquer justificativa, tanto para a droga quanto para o crime de homicídio. Gentilmente, malta, o delegado Tiago Peralva veio aqui falar conosco, né, falar sobre essa ação investigativa da Polícia Civil, principalmente o cumprimento desses mandados de busca e apreensão e também prisão da Operação Nefasto com relação a esse homicídio, um crime banal que aconteceu ali na região do Sol Nascente e Pôr do Sol. Malta. Obrigado, Tatu, pelas informações. Agradeço ao Tiago Peralva pela participação. Foi bom que eu ia até perguntar para o Tatu, mas o delegado acabou respondendo. Que todos eles já tinham passagens pela polícia. Agora, veja bem. Uma briga de trânsito leva a matar o rapaz que tentou intervir, não deixar que as coisas no momento piorassem. A gente tem mostrado aqui como as pessoas que já não lidam com a criminalidade, que são pessoas de bem, trabalhadoras, acabam enlouquecendo de tal maneira em discussão no trânsito que leva a pessoa a fazer uma coisa que ela nunca imaginou e acaba com a vida dela. É o caso do advogado Paulo Ricardo Milhomem, que atropelou a Tatiana Matsunaga. Essa mulher está em estado de saúde delicado ainda e ele está preso, vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, banal, sem chance de defesa, todas as qualificadoras. O rapaz de segunda-feira subiu em cima do capô do carro da menina, quebrou o vidro com um pisão no pé, podia ter machucado a motorista, a criança que estava no banco de trás. E tanto esse rapaz de segunda-feira quanto o advogado eram pessoas que não tinham passagens pela polícia. Ninguém que fosse aí olhar e de cara ia falar assim, nossa, esse aí pode enlouquecer no trânsito a tal ponto que vai machucar outra pessoa. Não. Agora, se até pessoas ditas normais, tranquilas, trabalhadoras, enlouquecem de tal maneira numa briga de trânsito que matam outra pessoa, que machucam outra pessoa, quem dirá alguém que já vive no mundo do crime, que já não tem muita sensibilidade e apreço pela vida do outro, né? Então nós que trabalhamos, você que está em casa, você que é trabalhador, não tem nada a ver com criminalidade, entenda que mesmo nós, num momento de muito estresse no trânsito, podemos acabar tomando uma decisão ou tomando uma atitude que a gente pode se arrepender dela a vida inteira. Então a gente que não tem nada de bandido e que tem apreço e respeito pela vida das pessoas, vamos respirar fundo para não se colocar numa situação que nos iguala a esse pessoal aqui,
que matou um rapaz que nem envolvido na briga estava tentando apaziguar as coisas. As polícias civil do Distrito Federal e Rodoviária Federal apreenderam 3 toneladas de maconha na DF-250 perto de Planaltina. Foi a maior apreensão do ano no Distrito Federal. A mercadoria ilícita foi encontrada no compartimento fechado de um caminhão que vinha de Foz do Iguaçu para o Distrito Federal. Foram apreendidos 148 fardos da droga, cada um pesando 20 quilos, perto de 3 toneladas no total. O motorista e a maconha foram levados para a Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil. O Brasil criou mais de 300 mil vagas com carteira assinada no mês passado, segundo o Ministério do Trabalho. Mais uma vez, o destaque é o setor de serviços, que sofreu com a pandemia e agora está em plena recuperação. Administrar apenas as finanças desta clínica de odontologia, depois de muito tempo tendo que equilibrar o próprio orçamento, é um alívio tanto para a Miriam. Foram 6 meses sem emprego durante a pandemia. Eu tenho um filho de 8 anos, então estava ali, né? Tudo muito apertado, tudo controlado. Ela faz parte da estatística divulgada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no país, que a cada mês revela uma recuperação no Brasil. Entre contratações e demissões, o saldo de setembro foi positivo. Quase 314 mil novas vagas com carteira assinada. O setor de serviços é o que mais puxa a alta. Corresponde a quase metade dessas contratações. Para os economistas, o bom desempenho desse segmento deve ser motivo para otimismo. Indica uma retomada da economia. Quase 70% do que se produz vem do setor serviços no Brasil. Embora a base de comparação do ano passado seja muito fraca, a gente pode falar de uma retomada relativamente robusta esse ano. Outros setores também registram crescimento. A indústria, comércio, construção e agropecuária abriram mais de 170 mil vagas em setembro. Em comparação com agosto, houve uma pequena queda no ritmo de criação de vagas. Mas o desemprego continua alto no país. São mais de 14 milhões de pessoas sem uma ocupação. Gente que sonha em alcançar a tranquilidade de ter um salário. Nossa, é muito bom saber que está ali na conta, né, todo mês e as contas estarão pagas, né? E ter emprego é bom demais, né? O conceito de economia circular está ganhando cada vez mais força aqui no Distrito Federal. Tudo que um dia foi resíduo em empresas brasilienses e ia parar no lixo, agora se transforma em produtos reutilizados. Papelão, plásticos, madeira, coco, latinha, vidro, pneu, tudo é separado. Nossos clientes são os grandes geradores. Nós trabalhamos com supermercados, bancos, empresas de transporte, construtoras, laboratórios, condomínios também. Então, todos os clientes que produzem esses resíduos, a gente recebe aqui para poder dar a destinação correta. Quando apenas um fardo de papelão como este aqui, com cerca de 150 quilos, retorna para a indústria, a gente deixa de cortar uma árvore para a extração de celulose. Imagina então uma pilha inteira como essa aqui. A partir do momento que a gente está reciclando papelão, que é fonte também de celulose, a indústria capta essa celulose para fazer de novo papelão, papel higiênico, uma diversidade de produtos. Então volta para a cadeia e evita de cortar mais árvores. Não é só o papelão que volta para a indústria de onde veio e deixa de ir parar no lixo e em aterros sanitários. Todo o material que a empresa de gestão de resíduos sólidos recebe é compactado para ser reciclado. Em 10 anos de atividade, mais de 70 mil toneladas tiveram a destinação correta. A gente trabalha no conceito de 3 frações: orgânicos, compostáveis, recicláveis e rejeito, que é aquilo que não tem mesmo como reciclar, que normalmente é os resíduos de banheiro. O que não retorna para a indústria acaba sendo transformado na própria empresa mesmo, em objetos de decoração como mesas, bancos, luminárias, lustres, utilidades para o lar. Quer trazer algo que a pessoa realmente veja utilidade e beleza. Então, por exemplo, os pneus, a gente faz banco. Quando vem aqueles mostruários, às vezes de ferro, que iriam para aterro sanitário, a gente reaproveita e faz móveis. Então, se faz bancadas, a gente procura utilizar, se aproveitar ao máximo. A missão, acredito que é aterro sanitário zero, sabe? Não ir nada para lá, se possível. Além disso, frutas, legumes, restos de alimentos e todo o material orgânico que chega na empresa vira biofertilizante para a plantação de novos alimentos,
como alface, tomate e espinafre. A gente volta a vender, o produtor, volta a vender no supermercado, gerando assim realmente a prática da economia circular. O Pedro é gestor de sustentabilidade de uma rede de supermercados em Brasília. Cliente da empresa de reciclagem há 8 anos, ele ressalta que o trabalho de separação de resíduos ajuda não só o meio ambiente, mas também os empresários. Dentro de cada loja, separamos o que pode ser ainda consumido e esse alimento é doado, e o que não pode ser consumido é compostado, ou seja, é transformado em adubo. Com adubo replantamos vegetais e recompramos os vegetais de volta para vender nas nossas lojas, fazendo assim a economia circular, combatendo então o desperdício, reduzindo a fome e ajudando o meio ambiente, ajudando o clima. A responsabilidade ambiental ela é de cada um está fazendo a sua parte para um meio ambiente melhor, um planeta melhor para cada um viver aqui, né? Acabou por hoje. Até amanhã. Tchau.